Sempre que pensamos em um país específico, algumas coisas vêm à mente, pelo menos para mim: sua bandeira, sua localização geográfica, mas também sua capital. Quando penso no Reino Unido, minha mente salta para Londres, Alemanha para Berlim, Rússia para Moscou e França para Paris. E acho que isso é porque a capital é geralmente o lugar que mais comumente representa o país. É onde a maioria dos turistas vai, às vezes onde a maioria das pessoas vive, em alguns casos, etc. Embora nem sempre seja esse o caso. E com alguns países, a cidade capital não só não é a mais relevante, como também não é a primeira que vem à mente quando pensamos naquela nação específica. Com os Estados Unidos da América, a maioria das pessoas pensa em Nova York ou Los Angeles em vez de Washington, Distrito de Colômbia, com o Brasil, Rio de Janeiro ou São Paulo em vez de Brasília. Curiosamente, ambos os casos de estados federais com um distrito capital, então mais de uma cidade pode reivindicar seu papel como a principal cidade do país. No entanto, existem alguns casos em que mais de uma cidade também pode reivindicar ser a capital do país, geralmente porque as instituições governamentais estão separadas, mas também por outros motivos. O exemplo mais estranho são os exemplos históricos que mencionarei no final, como a Índia Britânica, que tinha uma capital de verão e inverno, Simla e Calcutá, Delhi, respectivamente. Em todo o mundo existem 17 países que têm duas cidades capitais em vez de uma, e um que na verdade tem 3. Em alguns casos, uma cidade é a capital para alguns propósitos, e uma ou mais para outros, sem que nenhuma seja considerada uma única capital oficial. Também existem casos em que há uma única capital legalmente definida, mas uma ou mais outras cidades funcionam como sede de algumas ou todas as partes do governo. Embora esses casos não sejam tecnicamente países com múltiplas capitais, na prática, a situação é muito semelhante, então eu os incluí nesta lista de alguns exemplos desses 17 países. Então, neste vídeo, vou fazer o seguinte: mostrar alguns dos países ao redor do mundo que têm mais de uma capital, dizer o que cada uma das capitais faz e, quando possível, explicar por que isso é assim. Começando com o que está na miniatura, a Tchequia. Aparentemente, de acordo com a Wikipédia e algumas outras fontes, a República Tcheca tem duas capitais diferentes: Praga, a mais conhecida, e uma cidade que geralmente associamos ao país sendo a capital oficial usada para a sede dos órgãos administrativos e legislativos nacionais, e Brno, que é a sede dos órgãos judiciários nacionais, ou seja, o Supremo Tribunal, pelo menos que está localizado nesta cidade da Morávia. Brno também é a segunda maior cidade da Tchequia, atrás de Praga. É interessante porque a relação entre essas duas cidades remonta a muito tempo, e talvez seja por isso que essa situação ocorre hoje. No meio do século XI, a Morávia foi dividida em 3 territórios separados. Cada um tinha seu próprio governante, mas subordinado ao governante boêmio em Praga. Os assentos desses governantes e, portanto, as capitais desses territórios eram os castelos e cidades de Brno, Olomouc e Znojmo. Após isso, foi formado o Marquesado da Morávia, embora ainda sob o domínio da coroa boêmia, mas unindo as 3 regiões, e a cidade capital foi estabelecida em Brno. Então podemos entender que essa cidade tem um papel importante na história do território. E como a antiga região da Morávia agora é parte da Tchequia, estando totalmente unida a ela, faz sentido que os herdeiros da Boêmia queiram conceder a devida importância à capital dos herdeiros da Morávia. Quão ruim foi minha pronúncia de Brno e sobre os Países Baixos na Europa? Amsterdã é a capital oficial de acordo com a Constituição holandesa. No entanto, é em Haia que se encontra a sede do governo. Os principais órgãos governamentais dos Países Baixos, como os Estados Gerais, o Executivo e a Suprema Corte, estão sediados nesta cidade há séculos. Pesquisei isso e encontrei holandeses irritados afirmando que não tem 2 capitais, mas acho que depende de como você define uma capital. E para o propósito deste vídeo, estou usando a definição de cidades, que são oficialmente determinadas como capitais, além daquelas onde existem importantes sedes de governo. No caso dos Países Baixos, parece que a origem dessa confusão de capital remonta à Idade Média. Naquele tempo, a Haia era a sede do governo dos condes da Holanda. Amsterdã, por outro lado, era o centro de comércio, finanças e cultura. Quando os Países Baixos se uniram em um único país,
Arraia permaneceu como local do governo, mas Amsterdã sempre foi vista como sua cidade-chave e mais importante. E isso, de certa forma, permanece até hoje. A Arraia é o centro do governo e Amsterdã é o econômico e cultural, além de ser a capital oficial. Mais ao sul, Montenegro. Montenegro tem Podgorica como sua capital oficial. No entanto, é um pouco para o oeste, em Cetinje, que outra instituição importante está localizada, a sede do presidente. Isso ocorre porque, historicamente, Cetinje já foi a capital oficial de Montenegro. Sempre foi, ou pelo menos na maior parte do tempo, a principal cidade da região nesta pequena nação dos Balcãs. Em um artigo sobre o tema, diz que grandes mansões e museus testemunham os anos de Cetinje como um centro de poder no país, e a residência oficial do presidente ainda está no Palácio Azul de estilo império da cidade. Após a Segunda Guerra Mundial, disse que Cetinje perdeu sua proeminência para a nova cidade de Podgorica e a primeira agora é considerada a antiga capital real. O presidente está sediado em Cetinje e o governo está sediado em Podgorica. No entanto, não é apenas a capital real que é antiga, Podgorica também existiu e tem sido um lugar importante ao longo da história. Conhecida como Birzinium nos tempos romanos, a cidade se transformou em Ribnica Slava e Titograd antes de ser renomeada para o que é agora. Rumo ao sul, África do Sul. Ao contrário da maioria dos casos neste vídeo, onde há uma capital oficial, mas também outras cidades importantes que detêm assentos do governo, a África do Sul está entre uma minoria de países que não tem uma única capital oficial. Em vez disso, eles têm 3, uma para cada ramo do governo. Pretória é a capital administrativa, cidade do Cabo legislativa, e Bloemfontein é a capital judicial. Em Pretória, que a propósito pode aparentemente voltar ao seu nome original de Tchuan, podemos encontrar os ramos executivos do governo. Na cidade do Cabo está o parlamento e em Bloemfontein está a sede do Supremo Tribunal. Um fato interessante é que essa cidade foi o local de nascimento do incrível autor John Ronald Reuel Tolkien. Então por que eles têm 3 capitais? Tem a ver com a transição deles de uma colônia britânica para uma nação independente, enquanto o Canadá ou a Austrália permaneceram federações. Assim, cada ex-província colonial manteve certa autonomia. A África do Sul, que consistia em 4 colônias britânicas, província do Cabo, Natal, colônia do Rio Orange e Transvaal, tornou-se um único estado unitário. E assim, como compensação por essa perda de autonomia, eles decidiram dividir o governo central entre eles, mas toda essa situação pode mudar em breve. Em 2016, o presidente deles pediu ao parlamento que considerasse a consolidação das capitais, dizendo que não é prático manter capitais tanto em Cape Town quanto em Pretória, pois estão localizadas em extremos opostos do país e manter ambas gera um gasto desnecessário. Dentro da África do Sul, Eswatini, este é um caso interessante. Possui 2 capitais, simplesmente porque uma é para o governo e a outra para o rei. Mbani é onde o governo opera, mas o rei mantém seu escritório em Lobamba, a capital real. Então, ao norte, Saara Ocidental. Isso tem a ver com o fato de que o país autoproclamado independente da região, a República Saharaui, reivindica uma cidade como sua capital, Laayoune. Mas como eles não têm controle sobre ela, o Marrocos tem, eles têm que efetivamente sediar sua capital em outra cidade, Tifarit. Mudando para a América do Sul, Chile. Santiago e Valparaíso são as 2 capitais do Chile. Santiago é a que geralmente vemos como a capital real, sendo a sede do governo nacional e dos órgãos judiciais. Mas Valparaíso também é importante, servindo como sede para o Parlamento Nacional. E é interessante porque as 2 cidades estão a apenas 115 quilômetros de distância. No entanto, elas são de fato distintas, como toda a paisagem chilena. Santiago tem como pano de fundo montanhas nevadas, enquanto Valparaíso está mais perto da costa e pode ver um pôr-do-sol sobre as areias do Oceano Pacífico. Devemos atribuir o título de capital a Santiago, ela é a capital oficial desde muito cedo, em 1810. Foi lá que começou o processo de estabelecimento da independência do Chile, e a cidade imediatamente se tornou a capital da nova nação. No entanto, em tempos modernos, um grande número de instituições governamentais mudou-se para Valparaíso, como a Alfândega Nacional, o Ministério Nacional da Pesca, o Ministério da Cultura
e o quartel-general da Marinha chilena. O motivo da mudança aparentemente teve a ver com uma tentativa de descentralização. Ao lado está a Bolívia. Quando pensamos na Bolívia, geralmente associamos La Paz como sendo sua capital, sendo a sede dos órgãos executivos, legislativos e eleitorais nacionais. No entanto, a capital constitucional oficial é Sucre, onde está localizado o Judiciário Nacional. Isso também se deve à sua história inicial. Nos primeiros dias do domínio colonial, a prata das minas ao redor de Sucre transformou a cidade montanhosa no lugar mais importante da região, agora conhecida como Bolívia. Na época, era chamada de La Plata pelos espanhóis e era a partir dela que controlavam grande parte do seu território sul-americano. Um tempo depois, a indústria do estanho ajudou a tornar La Paz uma rival para o poder econômico e político. Também tem um cenário impressionante estando localizada ao redor dos picos nevados da Cordilheira dos Andes. Também é um local de incrível valor histórico. A área havia sido o local de uma cidade inca, localizada em uma importante rota de comércio, onde os espanhóis chegaram em 1535. Em 1898, a cidade se tornou a sede de fato do governo, ganhando cada vez mais importância, à medida que as minas de prata de Sucre se esgotavam e a indústria de estanho de La Paz estava crescendo. Curiosamente, nenhuma dessas duas é a maior cidade, título que é detido por Santa Cruz de la Sierra na América Central, Caribe e Honduras. Esta é uma situação direta, mas ainda assim uma onde duas cidades são tecnicamente ambas a capital. Tegucigalpa tem sido a capital de Honduras desde 1880. No entanto, por volta de 1936, a Constituição hondurenha foi alterada para combinar a capital de Tegucigalpa e sua cidade irmã de Comayagüela em um único distrito central. Em 1982, quando a atual Constituição de Honduras foi feita, decidiu-se que o Distrito Central serviria como capital, o que significa que ambas as cidades agora se tornaram parte do Distrito Capital. Finalmente, na Ásia, Sri Lanka, os órgãos nacionais e executivos do governo estão em Colombo, a antiga capital da ilha, que serviu como um importante centro de comércio e economia para nativos, portugueses, holandeses e colonizadores britânicos. E é ainda lá que o governo e os tribunais funcionam. Mas a capital oficial está em, se eu pronunciei mal outras palavras, essa vai ser muito pior, Sri Jayawartini Purakkot, onde o parlamento se reúne. E por último, para este vídeo, Malásia. Kuala Lumpur é a capital nacional e a sede do legislador e a residência oficial do monarca da Malásia. Mas por algum motivo que eu não consegui descobrir, em 1995, o governo começou a construir outra cidade para outras partes de seus escritórios em Putrajaya, que hoje serve como a casa do centro administrativo e a sede do Judiciário Nacional. Em suma, a antiga capital abriga o parlamento e o rei, enquanto a nova capital cedia o governo e o sistema judiciário. Também existem, como eu mencionei, casos de países que em algum momento da história recente tiveram duas capitais, mas não têm mais. Como a Sérvia, que de 2003 a 2006 tinha Belgrado como a capital do governo e legislativa, mas Podgorica como a judicial. Vimos o exemplo de Montenegro, então sabemos por que isso acabou. Sinto que muitos desses casos em que partes do governo são separadas em diferentes cidades são meio discutíveis quanto a serem ou não casos de mais de uma cidade capital, especialmente porque parecem um tanto arbitrários. Existem países onde certas instituições governamentais estão espalhadas por várias cidades e esses não entram na lista. Mas talvez seja porque é a principal instituição de cada um dos três poderes, executivo, legislativo e administrativo, cuja sede é considerada. Então você teria que ter o Supremo Tribunal, sede do governo e um parlamento nacional em cidades separadas para considerarmos mais de uma capital. A Noruega teve duas capitais por um dia em 1940, quando a Mar se juntou a Oslo, sendo a sede do parlamento por um único dia. Laos, de 1947 a 1975, tinha uma capital administrativa para o governo e uma capital real para o rei. Ou a Geórgia, que tinha sua capital oficial do governo em Tbilisi, enquanto o parlamento estava sediado em Kutaisi de 2012 a 2018, entre alguns outros exemplos ao longo do tempo.
Então esses são alguns dos países ao redor do mundo que têm 2 capitais, e no caso da África do Sul, 3, permitindo-nos entender onde essa ocorrência estranha acontece, o fato de que aparentemente não é tão estranho e porque é o caso nessas nações específicas. Agradeço por assistir ao vídeo. Comente suas opiniões abaixo e inscreva-se para acompanhar os próximos vídeos. Até a próxima com mais conhecimentos gerais.